Bem-vindos à quinta edição do Roda Viva, um programa da SMTV que leva os Açores ao mundo e traz o mundo aos Açores. Na próxima semana, o Parlamento dos Açores reunirá em sessão plenária, onde certamente se irão discutir as conclusões do relatório de inquérito às denominadas evacuações aéreas de dois doentes, um da Graciosa e um de São Jorge, que ocorreram de forma, digamos, inusitada em fevereiro de 2017 e que levaram já à substituição da Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito de Ilha Terceira. Piedade, leu certamente o relatório do inquérito. É admissível que um gestor hospitalar tente pressionar um médico, um técnico que tem a responsabilidade de decidir quem vai evacuar ou quem não vai evacuar, e houve de facto a firmeza necessária da parte deste médico para não ceder às pressões externas. Antes de mais, boa tarde ou boa noite, conforme a gente esteja a ser vistos. Eu acho que um bom preâmbulo a esta questão, eu acho que é importante dizer que o pedido de inquérito que foi feito pelo Sr. Presidente do Governo foi uma decisão acertada, que contrasta aqui com a decisão do Sr. Secretário da Saúde, que na altura não pediu esse inquérito, não instruiu esse inquérito, depois de consultar, depois de ter sido alertado para a sua necessidade. E também me parece que este documento é realmente um documento pedagógico que vale a pena todos nós lermos e que está disponível na página do Governo, e eu acho que vale a pena ler porque nos dá uma ideia de como é que funciona este serviço de evacuações e de deslocações aéreas e inclusive nos dá um enquadramento histórico de como é que nasceu, como é que foi sendo reestruturado e concretamente o diploma que rege atualmente o EDA, portanto o Serviço de Evacuações e Deslocações dos Açores, que é o despacho normativo de 6 de 2014, é um documento que cria a tal figura do médico regulador e que está aqui em causa nesta situação de São Jorge e da Graciosa. Aparentemente, por aquilo que se pode ler desse inquérito, houve aqui, e o próprio relatório nos diz, figuras que não fazem parte deste diploma normativo, portanto, desta orientação normativa, e que interviram no processo de São Jorge e Graciosa. Figuras que não fazem parte do fluxograma do processo. Portanto, e fazem referência ao Presidente do Conselho de Administração da Graciosa, ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ilha Terceira e ao próprio Presidente da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Claro que há aqui uma nota que depois se vem a identificar da leitura minuciosa dos diálogos e das ligações que foram sendo feitas, chamada fita do tempo, né, deste processo, e fica-se também a saber que a intervenção do Presidente da Proteção Civil e Bombeiros decorre de uma chamada que terá recebido do Secretário da Saúde a solicitar informações, esclarecimentos sobre o processo. Portanto, esta é uma digamos assim, para enquadrar a situação. O que é que, no fundo, aconteceu? Este médico regulador, de acordo com o diploma, é a pessoa, e exclusivamente a única pessoa que pode decidir em caso de dois pedidos simultâneos, porque foi o que aconteceu, com uma diferença de pequenos minutos, dois pedidos de evacuação de duas ilhas, com duas situações clínicas declaradas, cada uma com a sua urgência, e este médico regulador é que tem essa função de escolher ou de definir qual é a prioridade, ou se, no caso, como teria decidido a médica inicialmente, se as duas pessoas são evacuadas no mesmo transporte. De acordo com a leitura, houve aqui nesta fase de decisão do médico regulador a tal chamadas ou telefonemas por parte da Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ilha Terceira. O que me parece da leitura do relatório é que a médica, que também é médica do Hospital de Ilha Terceira, faz ela própria todo um conjunto de contactos paralelos àquilo que é as funções do médico regulador e leva a informação ao médico regulador para informar ou formar ou definir a opinião ou a decisão que esse médico iria tomar. E coloca aí a tal prioridade, ou seja, quer contribuir para a definição de prioridades, o que não é a sua função fazer, mesmo tendo a formação médica. O Sr. Presidente do Governo, no seu despacho, diz que há fragilidades no sistema. As fragilidades do sistema são precisamente essas ingerências. Há fragilidades porque, inclusive, o Presidente do Governo, acatando todas as recomendações que o relatório faz, e são várias e importantes,
Ele acrescenta algumas, nomeadamente esta questão da regulação do acesso de pessoas externas ao circuito, junto do médico regulador, de forma a que ele possa ter a capacidade e o discernimento para tomar as decisões que entender serem as melhores. Agora, há aqui também um aspecto que o relatório identifica e que o Presidente acata e chama a atenção que é necessário regular rapidamente, é que esta figura do médico regulador não tem estatuto jurídico e, portanto, neste momento não responde hierarquicamente, nem tem qualquer regime que defina concretamente, no caso de falhar, por exemplo, quais são as consequências desses atos. Portanto, há aqui mas há um fluxograma no processo. Há um fluxograma, há aqui uma figura importante que está ligada ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, o que é extremamente importante, nós estamos numa região arquipelágica e que em que este serviço não atua só em situações de doença ou de emergência, mas também em situações de catástrofe, e é importante que haja aqui uma articulação dos serviços que prestam cuidados à população das várias ilhas, de forma a que se possa articular da forma mais eficaz. Então, penso que o relatório dá-nos uma ideia clara. Outro aspecto que me parece importante também neste relatório são as recomendações, como eu disse, que o faz, nomeadamente a necessidade de um algoritmo ou de um processo objetivo que defina em que critérios, quando existe simultaneidade de evacuação, como é que devem ser os critérios muito claros para fazer esse tipo de escolha. Outro aspecto importante tem a ver com as equipas de evacuação que estão sediadas no Hospital de Ilha Terceira, mas que aparentemente têm uma escala de trabalho que não é compatível com a qualidade do serviço que se pretende que prestem, portanto, podendo ir até quase 24 horas de trabalho praticamente consecutivo, e daí há uma recomendação para que se reveja as escalas de trabalho das equipas que estão afetas a esse serviço, e depois o Sr. Presidente, para além destas recomendações que acata e considera importantes, faz referência à questão de um dado que passa no relatório e que é extremamente, digamos, grave, que é o facto de a médica reguladora não ter conhecimento que no momento em que estava a equacionar as evacuações, o Hospital de Ilha Terceira tinha o TAC avariado e, portanto, ela não poderia enviar uma das pessoas para esse estabelecimento hospitalar porque não lhe poderia ser feito os exames. Mas a questão aí é precisamente essa. É que os doentes eram os dois para ser evacuados para a Ponta Delgada. Não forçosamente, ou seja, há aqui a possibilidade de, no caso da Graciosa, ser evacuada para a Ilha Terceira. Simplesmente a tal simultaneidade da situação... A traumatologia do doente de São Jorge obrigava que viesse os dois para a Ponta Delgada. Exatamente, foi a solução que a médica encontrou. Pedro Gomes, há no relatório, e especialmente no despacho do Sr. Presidente do Governo, passa a ideia de que foi, eu vou citar, difusa a intervenção da Presidente do Hospital de Santo Espírito de Ilha Terceira. Foi difusa a intervenção da Senhora Presidente do Conselho de Administração? É aceitável a ingerência de um Presidente do Conselho de Administração numa decisão de um ato médico, apesar de ser médica? Não é aceitável. Mas antes de irmos a esse aspecto, eu gostava de fazer duas referências prévias. A primeira é um elogio à Força Aérea Portuguesa. Eu acho que os açorianos têm uma dívida de gratidão. Este é um elogio que todos nós devemos fazer, todos nós açorianos devemos fazer. Desculpa ter interrompido, naturalmente, mas é um seguimento daquilo que tu vais dizer. É sempre bom ficar esta referência, porque eu gosto de a fazer publicamente, porque é devida. Embora este seja um serviço que seja pago pelo Estado, pela região, mas é um serviço que nos tem permitido assegurar que há açorianos que sobrevivem, há açorianos que nascem graças ao esforço dos profissionais da Força Aérea Portuguesa. Açorianos e não só, porque sim, por causa do MRCC Delgado, ou seja, dos salvamentos que são feitos na zona marítima dos Açores. Naturalmente. Mas aqui, na sua grande maioria, são estrangeiros. Naturalmente, mas aqui estamos a falar especificamente das evacuações médicas e é preciso sublinhar a enorme disponibilidade dos profissionais que muitas vezes em condições atmosféricas adversas e no limite daquilo que é possível fazer, fazem operações arriscadas para salvar, enfim, vidas, permitir que a qualidade de vida dos açorianos, e isso é de facto notável e, portanto, este elogio é sempre devido, independentemente do que aconteceu neste processo, que, aliás, não foi por responsabilidade da Força Aérea, porque todo o processo decorreu em resultado do sistema de decisão, e já lá iremos, mas é preciso fazer este elogio. O segundo elogio que é preciso fazer também e a segunda referência importante é para a importância de um Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. E que é um serviço importante nas situações de catástrofe que infelizmente nós estamos sujeitos,
nas situações de acidentes em que todo o serviço é mobilizado e os serviços são mobilizados para o socorro, e também nesta situação das emergências, das evacuações médicas, que a coordenação é feita por este Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros. E agora vamos ao problema. A Piedade dizia há pouco que este relatório é um relatório pedagógico. Eu concordo com ela, mas não pelas razões que ela identifica. Eu acho que este é um relatório de inspeção pedagógico para se perceber o que é que um relatório de uma inspeção não deve conter. E este é um relatório que não conclui coisa nenhuma. Este é um relatório que parece que não existiu este problema. Faz um longo descritivo das questões legais, identifica como é que o sistema funciona. Sim, mas tem 6 ou 7 páginas de factos que são inegáveis, apesar das conclusões depois como se diz em bom português, não bater a bota com a perdida. Naturalmente, este é um relatório que não tem culpados de coisa nenhuma. Este é um relatório de que a culpa morre solteira. Parece que não houve telefonemas da Presidente do Conselho de Administração. Sim, mas o despacho do Presidente do Governo há 30 dias ao seu secretário para tirar conclusões, não? Bem, eu acho que as conclusões que o Sr. Secretário vai tirar serão aquelas que já estão no relatório e dizer que precisamos de alterar um conjunto de procedimentos, definir um conjunto de metodologias, até porque o Sr. Presidente do Governo já resolveu o assunto. No despacho que faz, diz, bem, decorreu mais de um ano sobre os acontecimentos. A Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Angra demitiu-se. A Presidente do Centro de Saúde da Graciosa demitiu-se. Portanto, já não há muito mais para fazer para além disto. Agora, o problema é este. Perante os factos que aqui estão, e os factos são os que estão ali narrados neste relatório, e percebe-se que há um insistente conjunto de telefonemas da Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Angra do Heroísmo, de Santo Espírito da Terceira, para a médica reguladora, que é a médica que depende do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, que é a única pessoa, o médico regulador é a única pessoa que pode decidir os termos da evacuação. Primeiro, se há evacuação. Segundo, como é que a evacuação se faz e ativar todo o dispositivo de evacuação aérea. E que está integrado no CIV, no suporte imediato de vida. Não é? Exatamente. Portanto, aliás, há 5 entidades que intervêm em todo este processo. As unidades de saúde, a unidade de saúde de saída do doente, a unidade de saúde de chegada, a Força Aérea Portuguesa com os meios aéreos, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros através do médico regulador e a unidade de evacuação aérea que está no Hospital do Santo Espírito da Terceira. Estas são as entidades que intervêm neste processo. Não há interferência, não devia haver interferência de mais ninguém. E é notório para qualquer pessoa que leia o relatório e para que leia a narração dos factos que o relatório contém, que há um conjunto de chamadas insistentes, persistentes, repetitivas, da Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Angra do Heroísmo para que primeiro fosse evacuado o doente de São Jorge, que era um familiar dela, e só depois fosse evacuado o doente da Terceira. Isso é claro. O doente da Graciosa. O doente da Graciosa. Não há dúvida nenhuma. E, inclusive, ela diz, mas eu falei com a Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha. Eu tenho informação adicional que a senhora, doutora, a médica reguladora, não tem. A situação de São Jorge é muito mais grave do que a situação da Graciosa. Várias vezes, e isto repete-se ao longo de vários telefonemas. Portanto, não há dúvidas nenhumas sobre esta interferência. O olhar de tempo que decorre entre o primeiro pedido de evacuação e a evacuação é também um problema. E é também um problema que nasce dessas interferências. É um problema que nasce dessas interferências, que provoca a indecisão do médico regulador, que depois se sente constrangido num colete de forças entre aquilo que é a sua capacidade de decisão, aquilo que a coordenadora da unidade de evacuação aérea da Terceira... Mas não deveria ter sido mais firme, a médica do CIV não deveria ter sido mais firme. Porque a unidade coordenadora, a coordenadora da unidade de evacuação da Ilha Terceira diz, bem, eu respondo perante o Presidente do Conselho de Administração do Hospital e não perante o médico regulador. E, portanto, isto traz aqui um constrangimento muito grave. Depois, segunda questão. A questão do telefonema do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, que liga para a médica reguladora. E diz-lhe, há a legitimidade dele telefonar, porque é o Presidente do Serviço. Não ponho isso em questão. Agora, ele diz, eu estou a telefonar porque recebi informação do Sr. Secretário da Saúde que há um doente em São Jorge num estado muito grave que precisa ser evacuado. Bem? Ninguém teve curiosidade. Os senhores inspectores que assinam o relatório não tiveram curiosidade de ouvir o Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros e saber exatamente o que é que o Sr. Secretário-Geral da Saúde lhe disse. Eu tenho curiosidade de saber. E presumo que a Piedade também tenha e o Nuno também tenha. Gostava de perceber em que termos exatos é que o Sr. Secretário-Geral da Saúde fala com o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros e lhe diz que há um doente em São Jorge. Mas eu presumo que o Sr. Secretário estivesse em casa, no seu sofá, e que alguém lhe tenha telefonado a dizer que há um doente em São Jorge em estado grave que precisa ser evacuado. Devo eu presumir, não posso
provar que não está no processo, que foi a senhora Presidente do Hospital, que na sua tentativa de pressionar uma evacuação que ela pretendia que se realizasse, telefonou para o Secretário Regional da Saúde. E o relatório passa ao lado desta questão. Ignora pura e simplesmente este facto. Aliás, acho estranho que o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil não tenha sido ouvido, como o próprio Secretário não tenha sido ouvido no inquérito, porque era o natural para se poder perceber o que é que cada um tinha a dizer. Mais do que isso, ninguém perguntou à Presidente do Conselho de Administração do Hospital se por acaso foi ela que telefonou para o Secretário Regional a dar a informação de que havia um doente em São Jorge. Porque eu presumo que o Secretário Regional não tem uma bola de cristal que lhe permita adivinhar estas situações e poder perceber que isto se faz. Portanto, é uma estranheza enorme deste relatório. Mas mais do que isto. Este relatório também traz aqui um outro aspecto que deixa a descoberto a fragilidade deste sistema de evacuações. Como é que é possível que um sistema de evacuações, que supostamente é coordenado por um médico regulador que decide se há ou não há evacuação e em que medida é que essa evacuação se faz, como é que as comunicações que são efetuadas num processo de evacuação não ficam registadas? Isto é, nós temos ali comunicações que estão registadas, que estão gravadas, existem fonogramas... E há outras que não estão. E há outras que não estão. A pergunta é, como é que isto é possível? Mas eu acho que é exatamente a importância deste relatório, mesmo que possas ter essa visão menos positiva lá do seu caráter pedagógico, é ele por ou clarificar ou desocultar uma realidade que, pelos vistos, funciona há 4 anos, né, desde deste novo diploma que o regula, e até agora não se tinha ouvido falar de situações que pudessem criar ainda bem que há um diploma que o regula, porque antes ainda era pior. Antes era exatamente. Digamos, à vontade de freguês. E não havia esta figura de coordenação. Houve um diploma anterior que introduziu a importância da decisão clínica em situação de simultaneidade, e isso é importante, era importante face ao que existia anteriormente, e este relatório veio-nos exatamente mostrar que há fragilidades, como o Pedro disse, que são importantes serem corrigidas, porque este é um serviço que depende da vida de muitas pessoas na nossa região. Piedade, com certeza, mas a questão deste relatório até não é... agora não se tinha ouvido falar de situações complicadas. Piedade, este relatório tem essa importância. O Secretário Regional da Saúde e o Governo Regional conhecem o sistema, porque foram eles que o desenharam, e, portanto, produziram os despachos normativos que regulam a arquitetura deste sistema. Portanto, não é nada de novo. Não é nada que agora de novo. precisa ser melhorado. Não, e que agora precisa ser melhorado, mas mais que isto, este relatório não é para isso, porque isso não é preciso uma inspeção. Isto, qualquer burocrata da Secretaria Regional da Saúde... Mas se calhar se não tivesse havido um incidente, se calhar não teria tomado essa decisão. Este relatório omitiu uma parte importante, que é a parte do apuramento de responsabilidades. Este relatório passa ao lado do apuramento das responsabilidades. E isso é inadmissível, porque isto é um relatório de uma inspeção regional que tem um caráter inspectivo para determinar responsabilidades. Este relatório, nas suas conclusões, não há uma única referência a eventuais, possíveis, prováveis responsabilidades. Mas eu não sei se a Comissão de Inquérito que faz um relatório deste tipo tem a responsabilidade de definir as responsabilidades políticas ou de outra natureza dos responsabilidades funcionais. Responsabilidades funcionais. É que não é responsabilidades políticas. Nós estamos a falar aqui de responsabilidades funcionais. Mas acho que quando um relatório diz que há pessoas... Interferências funcionais indevidas por parte da Presidente... Interferências funcionais que o Sr. Presidente do Governo diz que são difusas. Não são difusas, são concretas. A questão é, a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Angra telefonou ou não telefonou variedíssimas vezes ao longo da noite para o médico regulador. Sim ou não? Sim. O Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros telefonou ou não telefonou variadas vezes para o serviço. Mas há uma questão que é piedade. Voltou que me parece importante nós dirimirmos. Sim. Até para percebermos e para contribuirmos para essa pedagogia que o relatório possa fazer. Permitir, certo. Quais são as responsabilidades do médico regulador no caso de alguma coisa correr mal? É porque nós estamos aqui a falar de uma situação que por acaso correu tudo bem. Nem o doente de São Jorge teve mazelas, nem a criança da Graciosa teve mazelas. Claro, Nuno. Suponhamos que és advogado. Esse é o argumento que a Senhora Diretora Regional da Saúde usa para dizer que não havia razão nenhuma para haver um inquérito. Sim, mas suponhamos que isso não é razão, obviamente. Obviamente que não é, mas ela diz, correu tudo muito bem, não há razão nenhuma para instaurar um inquérito. Mal. Andou mal a Diretora Regional e andou muito mal o Secretário Regional, que tem que ter visão política. Já o erro de não ter, na altura devida, ter instruído Isto não vai com pedir desculpas, Piedade. Não pode ir com pedir desculpas. Não pode ser, porque há responsabilidade política neste caso. Há responsabilidade política da qual não se tirou nenhuma. O que está aqui em causa, eu acho que é tal questão de... Aliás, acho que o Sr. Presidente do Governo acaba por dizer isto. O despacho que manda o Secretário Regional
resolver aquelas tais fragilidades. Este despacho desautoriza completamente o secretário-geral da Saúde. Esse despacho demite o secretário-geral da Saúde. Com esse despacho, quando diz que o senhor tem que resolver as fragilidades em 30 dias, que o senhor há um ano e meio não resolver, claro, quer dizer que já devia ter resolvido. O secretário da Saúde é duplamente desautorizado neste processo. É desautorizado da primeira vez quando o Presidente do Governo manda instaurar um inquérito quando ele próprio achou que não devia instaurar um inquérito nenhum. E é desautorizado quando o Presidente do Governo, perante as conclusões do inquérito, o manda resolver os problemas metodológicos e de organização que o inquérito determina. As fragilidades funcionais. As fragilidades funcionais, para usarmos o jargão presidencial. Na área da saúde é extremamente complicado tomar decisões em situações de simultaneidade em que duas pessoas tenham a necessidade do mesmo tipo de resposta. Portanto, isso é algo que, do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico, coloca sempre muitos problemas aos clínicos. É um drama de escolha muito Aliás, ó Piedade, até o Código Penal prevê a figura e prevê a possibilidade de desresponsabilização quando se faz uma escolha dramática destas, que é alguém que tem que salvar uma vida ou outra, não pode socorrer as duas, e a pessoa que não é socorrida morre, e o Código Penal isenta da responsabilidade penal esta circunstância. E, portanto, nós estamos aqui, estamos aqui em pleno num furo de decisão clínica, face a duas informações ou de duas situações, e que depois, aí sim, a interferência de um outro clínico que, com a sua informação e com a sua experiência, que é variadas vezes referido no relatório, porque era alguém que tinha experiência de emergência, alguém que tinha estado nos serviços de urgência, que tinha conhecimento de realidades e entendia que uma situação era mais grave que a outra. Ela própria se fartou de invocar essa sua condição para poder pressionar a médica reguladora. Essa tensão que se criou aqui entre dois clínicos é que é extremamente negativa. E eu penso que o Sr. Presidente, quando alerta que isso não pode acontecer, ou seja, e até chama a atenção que se outras situações de queixa que eventualmente não tenham vindo a público, porque nós estamos aqui perante uma situação que veio a público, porque há uma médica coordenadora dos médicos reguladores que escreve uma carta, que envia, e portanto, por razões... vem esse perante a admissão do médico regulador. Este caso vem a público, mas é um facto que poderá haver casos que não vieram a público e que também informam de queixas de pessoas que sentiram que não foram devidamente atendidas. E é importante que se faça o saneamento dessas situações que possam existir no Serviço de Proteção Piedade, mas isso é verdade, Piedade. Nós temos aqui dois planos distintos. Temos um plano da organização do serviço e da melhoria do funcionamento do serviço, e aí estou de acordo, e o relatório aí é útil, e estamos num plano de perceber se houve ou não houve responsabilidades funcionais de um conjunto de pessoas que interferiram neste processo e que não deviam ter interferido. Mas é assim, Pedro... E o relatório é completamente... Pronto, mas é assim, eu compreendo que a oposição quer à cabeça do secretário, mas a questão que se coloca aqui... Mas estás a falar de quem? Da oposição. Da oposição. Dos partidos da oposição. Com certeza. Muito bem. Ok. Muito bem. Era só para perceber. Foi isso que a minha leitura... Vamos ser mais claros. Foi isso que o comunicado do PSD trouxe a público ainda hoje em notícia. Ou seja, quase uma exigência de que, perante os resultados desse relatório, o secretário da Saúde não tinha condições para continuar a estar no governo. Agora, há aqui um aspecto que também é importante. E não tem, convenhamos. Há aqui uma relação de consequência que tem que ser assumida. Mas há aqui um aspecto que nós temos que... Nós não podemos querer educar os nossos filhos em casa todos os dias a dizer tens que tirar consequências dos teus atos e depois os políticos não tiram. Os políticos são os nossos representantes, aqueles que têm que dar o primeiro exemplo. Nós temos aqui um sistema com a tal cadeia de responsabilidades em que há também uma figura que ultrapassou as suas competências, que é o Presidente da Proteção Civil e Bombeiros. Ou seja, o Presidente da Proteção Civil e Bombeiros também pode ter havido um telefonema do seu secretário e disse, olha, eu lamento, mas quem tem a responsabilidade de tomar uma decisão nessas circunstâncias é o médico regulador. Eu não tenho que interferir nem bater à porta a dizer faça assim, faça assim. Mas o relatório não diz isso, Piedade. Não diz que ele exorbitou e que não devia ter feito. Não diz isso. Não diz, mas assim, mas quando diz no capítulo em que refere as pessoas que não deviam ter participado neste processo. Claro. E chama a atenção que só devem participar nesse processo um conjunto de entidades que tu referiste há bocadinho. E isto acho que é o essencial desta questão, ou seja, para bem
do sistema de evacuações em situação de emergência da região, é importante que nós nos cinjamos a essas figuras, que haja aqui uma figura de médico regulador, que eu volto a dizer que tem que ser regulada no sentido de estar enquadrada numa hierarquia, estar enquadrada em direitos e deveres que possam ser depois assacados caso essa figura também não cumpra da forma adequada ou que não respeite um conjunto de critérios que poderá ser o tal algoritmo que não existe, ou seja, os tais critérios objetivos que possam ajudar a própria médica ou médico de serviço a tomar a decisão mais clara. O Pedro já manifestou a sua opinião sobre as condições de manutenção de Rui Luís no cargo ou não. Agora eu também gostava de ouvir a piada. O Rui Luís tem condições de se manter no cargo, ou foi de tal forma desautorizado que não tem condições de se manter como secretário de Saúde? Eu pessoalmente considero que esta relação do secretário com o presidente da Proteção Civil e Bombeiros não é adequada, no sentido que ela vem na sequência, forçosamente, de alguém que tenta a um outro nível interferir no processo e, portanto, vai mexer com todas as áreas de interferência, incluindo o próprio secretário regional, passando por cima do que está legislado e do que está previsto. Portanto, esse aspecto é importante. Há aqui, como eu digo, uma ação incorreta por parte do Presidente da Proteção Civil, que a médica reguladora refere que sentiu como uma ameaça e, portanto, ou seja, há aqui uma ação que não é própria de quem não tem que entrar neste processo. Agora, é tal questão do risco ou da fragilidade ou vulnerabilidade da imagem, às vezes, de um político. A sua atuação pode ser avaliada positivamente a 99% ou 99,9% e 0,1% pode destruir essa imagem. Neste caso, as consequências do telefonema que eventualmente fez ao Presidente da Proteção Civil não parecem ser tão gravosas que leva à admissão ao afastamento. A não ser que tudo isso... Eu posso interromper só fazer uma pergunta. Há ou não há curiosidade se de facto houve ou não houve um contacto do secretário em relação ao Presidente do Serviço? Há uma falha aí. Eu acho que não tem que haver essa curiosidade. Porque nós temos que acreditar nas declarações do Presidente da Proteção Civil. Sim, com certeza, portanto. Tem-se que meter os dois, os três, os quatro. A única coisa que falta aqui é a ligação entre o secretário regional e alguém que dá informação. O relator falha nesse triângulo, ou seja, fala... Aliás, nós sabemos dessa diferença... Aliás, eu permito-me especular um bocadinho. Não terá sido por isso que o secretário decidiu que não era preciso abrir inquérito nenhum porque sabia qual tinha sido a sua intervenção neste processo e que não devia ter interferido? Não, eu penso... aí o secretário não fechou liminarmente a possibilidade do inquérito. Ele solicitou à Direção Regional de Saúde um parecer para a abertura do inquérito. Que em 3 linhas resolve o assunto. E aí penso que foi uma má decisão ter acatado a decisão da Direção Regional de Saúde ao dizer que não havia necessidade de Quem tirou consequências e um pouco premonitoriamente em relação àquilo que nós dissemos aqui a semana passada foi o Ministro da Defesa que se demitiu na decorrência dos acontecimentos de Tongos. Demissão essa que leva à saída de mais uma mão cheia de ministros e uma remodelação governamental. Rui Rio já disse que esta remodelação vem na sequência de um mau orçamento de Estado, que os ministros não levaram as suas intenções avante perante um centeno demasiado exigente com algumas áreas e que António Costa foi obrigado a remodelar. É no mínimo estranho uma remodelação em fase de discussão do orçamento. Eu só queria acrescentar uma coisa ainda sobre o tema anterior antes de ir a... Tem que ser muito rápido. Muito rápido. Só para dizer o seguinte. Eu não tenho por boa a solução da arquitetura deste sistema de evacuações que concentra a decisão num médico regulador. Porque este sistema demonstra que o médico regulador não tem a informação toda, muitas vezes não procura obter a informação toda e concentrar num médico regulador decisões sobre situações clínicas de várias áreas da especialidade clínica, sem que haja um médico regulador formado e com uma amplitude de conhecimentos tão grande que lhe possa permitir decidir e tomar decisões que são de vida ou de morte, que é um doente sai ou não sai, perante uma situação grave ou menos grave. Mas isso é uma decisão que em situação de catástrofe se coloca a qualquer clínico, não é uma questão de ser médico regulador. Mas a questão é, o médico regulador, devemos ter uma situação com um médico regulador com estas condições a decidir isto, ou podemos evoluir para um outro sistema, e há sistemas testados por esse mundo, de evacuações, que têm outra metodologia
e outra amplitude de decisão que não concentram apenas num médico, muitas vezes um médico que tem uma formação genérica para decidir... Não parece que seja o caso, acho que tem uma formação específica. Não, tem alguns cursos de formação de medicina avançada e de emergência, mas não é... Bem, mas vamos à questão nacional, vamos à remodelação governamental e à questão que o Rui levantou. Muito bem. É inusitado ou não que o Primeiro-Ministro entenda remodelar em fase de discussão do orçamento. Ou seja, esses novos ministros vão discutir os orçamentos que foram preparados pelos anteriores ministros. Mas alguns deles já estão habituados a isso. O Pedro Cisa Vieira já fez isso e é a segunda vez, aliás... Essa é outra questão. Essa é outra questão, que é a questão da substituição de alguns independentes por políticos puros. De alguns técnicos Eu acho que esta remodelação é uma remodelação de oportunidade e eu acho que António Costa ano de eleição. Foi muito hábil a fazer esta remodelação. É a minha perspectiva. Perante a inevitabilidade da remodelação, da substituição de Azeredo Lopes, face às circunstâncias de Tancos, e nós aqui, aliás, a semana passada antecipámos esta demissão, vaticinámos que ele se demitiria, só não sabíamos era quando, mas que a demissão iria acontecer. António Costa aproveita e faz não uma, mas várias remodelações. Substitui o Ministro da Defesa, uma inevitabilidade política, substitui por alguém com um perfil de maior experiência na área, com um perfil de maior dureza de comportamento, porque há necessidade, no caso deste problema de Tancos, de ter aqui um outro tipo de atitude que Azeredo Lopes não tinha, de facto, condições para ter. Depois, há uma remodelação imposta por Mário Centeno. Claramente o Ministro da Saúde perdeu a guerra com o Mário Centeno, apesar de ele ter dito publicamente que tinha pedido para sair, que estava cansado e que achava que devia ir alguém com mais sangue na gala, e de ter declarado no Parlamento que éramos todos Centeno no governo para dizer que estávamos todos alinhados com os objetivos, mas o que é verdade é que a saúde, pela sua natureza, pela sua especificidade... O que é verdade é que a esquerda, como está na oposição, queixa-se da dureza dos números, da frieza dos orçamentos, mas depois, quando chega ao poder, afinal... Isto certo. Não é bem assim tão fácil de fazer. Claro, não é, e o sistema de saúde tem gravíssimos problemas, tem um problema de subfinanciamento enorme. Suborçamentação também, e naturalmente que o Ministro da Saúde... A nova secretária identificou também o subfinanciamento. Exatamente. Aliás, a nova secretária, não, desculpa. A nova ministra. A temida nova ministra, não é? E este problema levou à saída do Ministro da Saúde, até porque ele depois acabou por estar desgastado com greves dos médicos, greves dos enfermeiros e um conjunto de problemas no próprio funcionamento das grandes unidades de saúde que deixaram de prestar cuidados de saúde atempados e adequados por problemas claramente de natureza orçamental. Depois há uma terceira remodelação, digamos assim, dentro da grande remodelação, que é a remodelação daquilo que é uma inexistência política, que é o caso do Ministro da Economia. Eu, aliás, tenho que fazer um esforço para me lembrar do nome do Ministro da Economia, porque, de facto, foi uma inexistência política em toda a linha e, dentro desta questão, a demissão dele arrasta a demissão do Secretário de Estado da Energia. E este é um outro aspecto interessante, porque foi perceptível ao longo destes últimos tempos o lobby das energéticas em Portugal sobre o Governo para resolver a favor das energéticas um conjunto de taxações adicionais, pretensões adicionais que as empresas produtoras de energia têm em relação ao Governo, nomeadamente a grande EDP e com a dimensão que ela tem na produção e no transporte e distribuição de energia elétrica, tem de facto um peso acrescido. Seguro Sanches, que era o Secretário de Estado da Energia, foi resistindo sempre a algumas destas pressões, o que é verdade é que ele acaba por cair nesta remodelação governamental com uma particularidade. É substituído por um político duro. É substituído por um político duro que transita para o ambiente. A energia passa para o ambiente. E esta é outra questão interessante, que é a mudança... Vão ficar resolvidos os problemas das rendas excessivas da EDP? Pois, se calhar, vão ficar resolvidos os problemas das rendas excessivas da EDP. Se calhar, o Governo que andou a resistir a aumentar e a conceder autorizações para a produção de energias eólicas durante estes últimos 2 anos vai agora concedê-las em favor destas empresas com um custo acrescido para os contribuintes. Mas há aqui um dado que me parece também preocupante na gestão da coisa pública, que é, não se vislumbra qualquer razão para que a produção da energia e a pasta da energia saia do Ministério da Economia e passe para o Ministério do Ambiente. A não ser uma única razão, que é o impedimento do atual Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, que já tinha declarado quando foi Ministro, quando subiu a Ministro e só Ministro adjunto,
em razão de funções profissionais, como advogado e de ter lidado e ter negociado dossiês energéticos com o Governo, representando empresas de produção energética, se declarou impedido, nos termos do Código de Procedimento Administrativo, para tomar qualquer decisão na área da energia. E por esta razão, o setor da energia passa todo em bloco para o Ministério do Ambiente. Isto é incompreensível do ponto de vista da gestão política e da organização de um governo. Isto não pode ser um capricho tomado nestas circunstâncias. Quer dizer, eu acredito que haja muita gente capaz de desempenhar as funções de Ministro da Economia. Enfim, se o ex-Ministro desempenhou as funções como desempenhou, quer dizer, não seria difícil de arranjar outro que tivesse um desempenho igual. Enfim, agora, acho é que se penaliza a gestão pública, a gestão da energia, a ligação da energia à economia, em favor de se ter um ministro na economia que está impedido de tomar qualquer decisão por incompatibilidade. Portanto, esta é uma questão. Está impedido técnica e eticamente. E eticamente está impedido. Há aqui um conjunto de remodelações. A energia não é completamente descabida de estar no ambiente, em termos das renováveis. Com certeza, Piedade. A gente pode arranjar 10 justificações para isto, como 10 contra-justificações para dizer que não devia estar. Agora, tradicionalmente, o que é verdade é que a energia nunca esteve no Ministério do Ambiente. E esta é uma solução inusitada na distribuição da pasta de energia dentro do Governo, que só se deve a uma razão meramente acidental, que é o impedimento funcional do Ministro da Economia de poder despachar o dossiê da energia. Agora, neste momento nos Açores já está. Exatamente. No ambiente. Exatamente. Mas aqui por outros motivos que um dia devemos discutir, se calhar, aqui no programa. Agora, o que é verdade é que esta remodelação é uma remodelação de oportunidade. António Costa, perante a saída do Ministro da Defesa, uma inevitabilidade, decide habilmente refrescar o Governo, dar-lhe um tom mais político e, no fundo, fazer uma coisa que é relevante. Isto é o primeiro ato de campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2019. Que foi num dia de grande furacão e grande tempestade que passava pelo continente português e que, de alguma forma, fez coincidir o encerramento das negociações ou da aprovação do Orçamento de Estado para 2019, a passagem do furacão e a remodelação do Governo, tudo em simultâneo. E um conjunto de negociações na famosa Sala das Bolachas, que é a sala onde se fazem as negociações. Exatamente, parece com os membros com os partidos da Jeringonça. Exatamente. Mas uma pergunta que o Pedro não respondeu, faço à Piedade. Faz sentido remodelar em cima do orçamento, em cima da discussão do orçamento? A leitura que o Pedro tem algum sentido, ou seja, normalmente as remodelações são feitas a meio do mandato, né? Portanto, mas nós não estamos a meio do mandato, estamos a um ano de eleição. Exatamente, estamos a um ano e estamos a entrar em campanha eleitoral, se é que já não entramos, já estamos. E normalmente também não é muito usual remodelar ministros e pedir aos substitutos que façam uma gestão de um orçamento para o qual não tiveram qualquer contributo. Pronto. Isso aí é uma condição que certamente estes novos ministros tiveram que aceitar à partida. Esse refrescamento do governo poderá indiciar uma perspectiva de continuidade ou do que é que o António Costa perspectiva para lá de 2019. Por outro lado, também houve uma sondagem em setembro deste ano que revelava que 2 destes 4 ministros tinham uma muito má reputação, uma aceitação pública. Uma aceitação pública. Portanto, há aqui... Péssima popularidade. Exatamente, uma péssima popularidade e, portanto, de alguma forma, era expectável... Mas nesse aspecto, uma ministra da Educação tinha e não foi remodelado. Pois não foi. Pois, essa é uma das curiosidades. Essa é uma das questões que se poderá colocar aqui e poderá, eventualmente, ter esta relação com a questão das finanças. Agora, há aqui um aspecto que é importante, há uma redução dos independentes no governo, portanto, há um tal reforço de pessoas com experiência política e com experiência governativa. Alguns deles já estavam no próprio governo. Com experiência partidária e governativa. Experiência política os outros também têm. Porque a Ministra da Cultura era uma Secretária de Estado, porque o Ministro da Economia era um Ministro adjunto, ou seja, são pessoas que já estavam... Secretário de Estado, ex-chefe de gabinete de Costa. Já estavam na máquina. O Ministro da Defesa já foi Secretário de Estado por 2 vezes e já esteve na área da defesa. Outra coisa que também a comunicação social tem revelado é que são pessoas que estão próximas de António Costa, do ponto de vista
das relações profissionais ou da amizade, ou seja, isso também é um aspecto importante. Há um aspecto que pode ser de menos importância, mas que de alguma forma esta remodelação vem trazer, que é uma maior presença de mulheres, porque saem 2 homens e entram 2 mulheres. E, portanto, a Piedade tinha que falar nisso. Claro. Não passa um programa que a Piedade não fala nisso. Para mim isso é relevante. Nem interessa se são competentes ou não são competentes, interessa que sejam mulheres. Não, obviamente que interessa mulheres que competentes. Porque isso então é uma coisa... Isso é uma provocação, não leva mal. Eu respondo à provocação. É que se verificar sempre que uma mulher é convidada para ministro ou secretário regional ou outro cargo político, vão ver que ela tem sempre, em termos de currículo, um currículo invejável, do ponto de vista. Normalmente são doutoradas, têm uma grande experiência, passaram por várias atividades e, portanto, dificilmente... É que os doutores não sabem fazer nada. Mas é dificilmente... Doutores dificilmente se encontram, às vezes, figuras femininas que não tenham currículo. É mais fácil encontrar figuras masculinas sem currículo, mas com prestígio de outra natureza. E, portanto, há aqui uma tentativa de, talvez, colmatar alguma imagem menos boa, porque também nessa sondagem de setembro, apesar de António Costa ter uma projeção positiva, não comparável ao Presidente da República, é sempre... Ninguém se compara ao Presidente da República. É sempre o que ganha a taça em primeiro lugar, mas o Governo... A taça, a bicicleta, nada tudo, a selfie, o Governo, é campeão dos campeões. O Governo nessa sondagem... Gostei de ver arrancar eucalipto essa semana com de fato e gravada em posição, na mesma posição que a Alemanha perdeu a guerra. O Governo nessa sondagem realmente aparecia com uma má projeção, e isso também poderá ter sido esse tal desgaste que estava-se a verificar. António Costa terá aproveitado esta oportunidade para tentar dar um refresco. Agora, há aqui um aspecto que se espera desta remodelação, que, como se disse, inicia-se com a questão da defesa e que vai para além da defesa, mas concretamente em relação à defesa, um dos aspectos importantes que espero que não fique abafado, porque de alguma forma deixou-se de falar de tanques, mas é importante que não se deixe de falar das FIAs militares, porque caiu a cabeça, né, do Ministro, mas não se sabe as responsabilidades das FIAs militares. Quem está aparentemente a responder perante esta situação é o chefe da Judiciária Militar, mas não Aliás, há... esse é um problema que normalmente, quando acontece um caso como esse de tanques na instituição militar, quase sempre cai a cabeça do civil, quase sempre cai a cabeça, rola a cabeça do Ministro, de um Secretário de Estado. E raramente se ouve falar das responsabilidades das FIAs militares. Eu creio que com João Gomes Cravinho, o novo Ministro da Defesa, as coisas vão ser um pouco diferentes. O perfil dele indicia um outro tipo de postura, uma outra relação, e eu creio que ele vai querer clarificar todo este caso de Tancos, até porque isto custou o lugar ao seu antecessor, e ele não vai querer que este caso lhe custe o lugar a ele próprio, embora o horizonte seja um horizonte de um ano, porque é o fim da legislatura, 9 meses, exatamente, mais coisa, menos coisa. Aliás, essa é uma situação que não prestigia nem o naturalmente. Estado, nem a instituição militar. Mas nós já falamos disso a semana passada. E eu creio que... O próprio orçamento tem um reforço para as instituições militares, tem um reforço para equipamento. Naturalmente. E eu creio que a preocupação do Primeiro-Ministro na escolha do titular da pasta da Defesa, pela especial sensibilidade que esta pasta representa e pelo facto do Presidente da República ser o Comandante Supremo das Forças Armadas, está em sintonia com aquilo que foram as exigências públicas no discurso de 5 de outubro de Marcelo Rebelo de Sousa e, com certeza, com as exigências privadas que... Marcelo terá sido ouvido nessas coisas. Com certeza. E, aliás... Ou, se não foi ouvido, fez-se ouvido. Os jornais de terça-feira ou de segunda-feira diziam que Belém estava agradado com a escolha do novo Ministro da Defesa. Isto é, o Presidente da República teria gostado do perfil. Portanto, isto é importante porque o Presidente da República, no nosso sistema constitucional, é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E é natural que a escolha do Ministro da Defesa se revista sempre de uma especial sensibilidade e, naturalmente, de uma articulação com o Presidente da República, mais do que em qualquer outra circunstância, de qualquer outro Ministro, embora seja ele sempre a nomear todos os membros do Governo. E é bom lembrar que, constitucionalmente, o Presidente da República pode recusar a nomeação de alguns ministros. Aliás, alguns Presidentes já o fizeram no passado. Não seria nada de inovador. Agora, a circunstância estranha, que a Piedade também referia, dos ministros irem defender um orçamento que não ajudaram a preparar, bem, resulta do momento em que o político António Costa decidiu fazer a remodelação aproveitando o momento político. Eu penso que e sobretudo com a circunstância de que ele sabia que esta remodelação acabaria por passar quase incólume perante aquilo que seguiria. Isto é, o Orçamento de Estado está a concentrar todo o debate, toda a atenção.
Já não se fala da remodelação governamental. Agora, todo o país está a olhar, o país político, os sindicatos, a sociedade está a olhar para as medidas do orçamento que vão ter uma influência decisiva no próximo ano e, sobretudo, para algumas medidas que são de natureza aliás, nós próprios temos essa dificuldade, e o Rui Rio teve essa dificuldade de leitura. E é uma questão que importa sobremaneira, uma questão orçamental. O orçamento é um instrumento dos mais importantes orçamentos da governação, e uma questão que importa aos nossos portugueses que vivem no estrangeiro e que nos veem através de 3 ou 4 canais que passam o nosso programa na chamada diáspora açoriana e portuguesa, é a questão precisamente dos benefícios fiscais para os portugueses que vivem no estrangeiro e que queiram regressar ao país. Exatamente. É uma boa notícia para os nossos portugueses que vivem no estrangeiro. Eu acho que é uma boa notícia, apesar de que os testemunhos que alguns imigrantes têm revelado não é a única razão que os fará regressar a Portugal. Eu penso que uma das razões que não estão nas medidas, mas que de alguma forma se pretende, com algumas das medidas que não são as que afetam diretamente os imigrantes, é o aumento da confiança em Portugal, o aumento da credibilidade de Portugal. Ou seja, Portugal estar, e isso é uma boa notícia, classificado como um país na categoria do investimento, ou seja, sair da tal categoria do lixo. Sim, mas uma das questões que os investidores se queixam de Portugal é a instabilidade do sistema fiscal. Certo. E aqui há uma garantia até 2023, mas a gente não sabe se... Não sabemos. Eu imagino que quem esteja fora, particularmente, e essa medida que foi criada para promover o regresso dos imigrantes, visa os imigrantes que imigraram há 3 anos, ou seja, que estão com a intenção de regressar ao país e que têm aqui a possibilidade de ver reduzido em 50% o IRS. Mais do que imigrantes são refugiados da crise. E esta medida vai durar, em princípio, até 2023. Isto pode representar um acréscimo de vencimento, na casa dos 200, 300 euros, se pensarmos em termos do impacto que o IRS possa ter nos vencimentos que possam ter em determinadas áreas, obviamente variando consoante as áreas de profissionais que sejam... Mas há outras medidas, e o Ministro das Finanças falou nisso, de facilitar a instalação destes imigrantes regressados. Eu acho que não pode ser apenas do ponto de vista fiscal, que é um aspecto importante, mas tem que ser também do ponto de vista da confiança, da estabilidade, porque as pessoas não vão deixar uma situação eventualmente financeira mais favorável para uma situação de instabilidade. Portanto, é importante que o país ofereça condições de estabilidade, e há aqui algumas medidas de apoio às famílias na área dos transportes, por exemplo, com o incentivo dos passos sociais mais baratos, na área da educação, com os manuais gratuitos até o 12º ano. Estas medidas... Com a redução das propinas. A redução das propinas... Que é igual para todos. 212 claro euros, que vai criar alguns embrolhos, algumas universidades. Depois o próximo ano é um ano de eleições, naturalmente. Mas também para aqueles que se vão instalar no interior do país, uma tentativa também de contrariar o efeito demográfico do envelhecimento. Ou seja, há aqui medidas que podem ser atrativas para quem, vivendo no estrangeiro, quer voltar ao seu país, porque aí tem as suas raízes, porque efetivamente, emocionalmente, é aqui que se sente bem, é aqui que respira melhor, e eu acho que é importante dar essa nota de confiança. Se a medida do IRS vai funcionar como um isco, talvez possa funcionar para alguns como um atrativo para regressar a Portugal. 30 segundos, já sei que estamos com pouco tempo. Estamos mesmo a chegar ao fim. 15 segundos. Para dizer 2 coisas. Este é um orçamento estranho face àquilo que o Ministro das Finanças escreveu no Diário de Notícias do domingo passado. Ele alertava, e bem, para a possibilidade do ciclo de crescimento económico terminar. E dizia que a política orçamental tinha que se adaptar a isso. O que é verdade é que este orçamento, que é o último orçamento desta legislatura assinado por ele, não revela nada disso. Em segundo lugar, este é um orçamento da consolidação da carga fiscal. É bom que se perceba isto. Não há redução de carga fiscal. Aliás, e o Governo tem seguido esta estratégia, há um agravamento dos impostos indiretos e que vão ter consequências também nos setores produtivos, nomeadamente a parte... E que vão ter consequências nas famílias, nos rendimentos. E que vão ter consequências nas famílias, e mais do que isto, este orçamento, em matéria de IRS, não faz a atualização dos escalões em função da inflação, o que acontece pela primeira vez nos últimos 4 anos. E, portanto, isto vai se traduzir indiretamente no agravamento fiscal do IRS para as famílias. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Até para a semana. Nós voltamos para a semana, você já sabe, na sua SMTV, e até lá,
haja saúde.